hoje está aqui com a gente, no final, se quiser dar um abraço dele, né? Então vamos ouvi-lo com muito carinho, tudo aquele que a gente vai nos deixar. A paz de Jesus permaneça nos nossos corações. Uma alegria voltar ao Fabiano, poder abraçá-los, pedir desculpa pela última oportunidade que eu não pude aparecer, fiquei no trânsito. A culpa foi do Paul McCartney. Ele levou mais gente para o Jean do que eu aqui para o Fabiano, aí eu perdi. Mas, no caso, ficam aí as nossas vibrações carinhosas. Hoje eu quero falar sobre uma das partes do nosso último livro, chamado Os Bezerra de Menezes e o Espiritismo, que eu acabei de receber a notícia aí, entrando aqui na casa, que está saindo legal aí na livraria. Então o livro é Os Bezerra de Menezes, o Espiritismo, a família, o médico, o espírito, o médico, o político, o empresário e o espírita. Evidentemente que esse livro é bastante amplo. 70% das informações são novas, uma pesquisa puxada, muda tudo da vida do Dr. Bezerra. E não dava para a gente abordar aqui todo ele, né? Fazer uma síntese seria um sacrifício. Então eu escolhi um tema que eu acho que é bem legal nesse livro, que é uma novidade, que vocês não encontram em livro de história e nenhuma, a não ser depois dessa pesquisa. Então, dada esse ineditismo, eu quero falar da participação de Bezerra de Menezes junto à princesa Isabel nos arquivos espirituais da escravidão no Brasil. Então, como dizia o Newton Boechat, que me trouxe aqui nessa casa pela primeira vez, sem mais delongas, passemos para o nosso tema. Muito bem. Então, evidentemente, para se falar daquele momento, precisamos de Dom Pedro II. E Dom Pedro II é a reencarnação do Longinos, aquele centurião que estava na cruz de Jesus, como diz no livro Brasil do Mundo 4 do Evangelho. Ele foi chamado para Jesus para realizar o trabalho da maioridade no Brasil. O que é maioridade? A mudança da monarquia para a república. Por que isso é maioridade? Porque como nós somos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós temos que ser co-participativo. Não podemos deixar que um governo seja escolhido, e sim co-participando nele, né? No caso, sendo cidadão, e cidadão é república, não monarquia. Então, fazer essa passagem é importantíssimo. E fazer isso com uma maioridade dentro de um país que, como diz o texto, era o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então deveria fazer isso, na medida do possível, sem derramamento de sangue. Não é fácil, e raramente acontece na humanidade uma mudança de regime sem derramamento de sangue. Essa missão, diz o alto para Pedro II, se bem cumprida por ti, será a tua última romagem, quer dizer, será a sua última reencarnação. Não há necessidade de apagar a luz, só se as pessoas não estão vendo. É melhor apagar a luz? Melhor, sim. Se dormiu, grita. Certo? Porque no cinema está certo de dormir, porque paga-se pelo menos meia. Aqui é gratuito. Muito bem. Então aqui está, comer Isabel. Muito bem. Aí agora a missão da princesa Isabel. A princesa Isabel diz também o mesmo livro Brasil, coração do mundo. A princesa Isabel vieram ao mundo com a tarefa definida no trabalho abençoado da abolição. Então essa também veio, agora que o trabalho é definido. O outro vinha para a maior idade, o pai, Dom Pedro II. Mudança de regime. Ele era um intelectual. Ele tinha o seu nome nas grandes sociedades científicas do mundo e na conservação da arte. E na preservação da arte, no investimento da arte. Era um intelectual. A princesa Isabel não era intelectual. A princesa Isabel era, podemos dizer assim, isso com muito carinho, sem ofender. Era até fanática religiosa pelo catolicismo, mas foi uma bênção, porque o compromisso dela era com a abolição. Precisava de coração de mulher para fazer isso. Mulher tem mais sensibilidade ao homem com relação à dor. A mulher é mais sensível, por isso que ela atua mais no campo da mediunidade do que o homem. Ela está, diz Emmanuel no livro O Consolador. Então ela vinha com essa missão específica na abolição. E o que acontece em 68? Ela faz uma promessa de católico,
Aquela promessa de que se ela fizesse essa abolição, ela daria a coroa cravejada de ouro e um manto azul para Nossa Senhora da Aparecida. Ela foi Aparecida para fazer essa promessa. E como é a promessa, para quem é católico fervoroso, tem que ser cumprida. E aí, então, ela vai fazer todo o esforço, apesar de que só voltada para a ideia religiosa, mas, repare, a vida não deixou com que ela pensasse com as discussões filosóficas, que havia muitas correntes naquela época, de como fazer a abolição, de que forma ou não, o que era direito, o que não era, entendeu? Assim, ela, longe disso, ela só ficava num foco, a caridade, a bondade, Jesus é contra, pronto, era o suficiente. Tudo bem? Isso eu não estou desmerecendo a princesa, mas era o que se passava na sua mente. Completamente dominada pelos jesuítas, completamente dominada pela religião, vivia, o seu pensar era um pensar religioso, católico, tradicional. Os negros no Brasil, quem eles eram? Foi planejada a reencarnação dele na erraticidade. De que forma? Eram antigos batalhadores das cruzadas, então matavam de forma em nome de Cristo. Eram senhores feudais da Idade Média, logo autoritários e possessivos, com títulos de nobreza e nada para o plebeu. Eram padres, evidentemente aqui padres distorcidos, aquilo que Bezerra de Menezes chama dos aborrecidos da luz. Eram inquisitores, matavam em nome de Cristo. Eram espíritos rebeldes, espíritos revoltados, que receberam então a missão da mão de obra. Em troca, você dá a mão de obra para o Brasil. Em troca, vocês pagam o seu carro. Vamos ver agora o trabalho de Bezerra de Menezes como 13º apóstolo. Ele é o apóstolo do Cristo que retorna, como está lá no nosso livro, 13º apóstolo, as reencarnações de Bezerra de Menezes, que também deve estar aqui na livraria. Muito bem, o que diz o livro Brasil, Coração do Mundo? A convite de Ismael, a pedido de Jesus, esse apóstolo, que é o Zaqueu Matias, aquele que entrou no lugar de Judas, o Zaqueu que hospedou Jesus, vai descer as lutas planetárias com o espírito de apóstolo. Primeiro, para concentrar as energias espirituais, seria uma espécie de imã, vai concentrar as energias do plano mais alto, diretamente ligado ao coração de Jesus. Regimentarás os elementos dispersos em 3 níveis: no nível das reformas políticas, que o Brasil ia passar com a chegada da República, no nível da abolição da escravatura e no nível da implantação do espiritismo evangélico. Os 3 grandes viradas do final do século XIX. Isso era importantíssimo, porque ele iria criar um núcleo de atividades espirituais aqui. Criar é novo. Fazer o Fabiano, foi na década de 50 que o Fabiano foi feito, é uma coisa. Mas criar pela primeira vez um núcleo voltado para o espiritismo evangélico, essa era a novidade. Chegar na imprensa leiga pela primeira vez, escrever 480 artigos toda semana, falando para o povo no jornal mais lido da América do Sul sobre o que é o espiritismo para Jesus, é uma outra coisa. E mais, propiciar reforma e regeneração. Reforma, o próprio nome diz, reformar. É igual fazer uma casa, quando uma casa está cangalhada, está velha, você reforma, você não vai destruir ela. Você vai apenas dar uma nova roupagem para ela. A casa é a mesma, é o Evangelho de Jesus. O que precisava ser feito era uma reforma, tirar os preconceitos que foram criados através do tempo e nos apresentarem de volta. A mesma forma, o Evangelho. Aí dizer Bezerra de Menezes, o Espiritismo é o Evangelho redivivo. O Espiritismo é o Evangelho numa nova edição, revista e ampliada pelos seus mesmos autores. Os evangelistas através da figura de Jesus. E mais? Regenerar o homem, isso que era importante. Regenerar é gerar de novo, fazer com que nasça uma nova criatura em Cristo, como diz Paulo. Morre o homem velho e nasce uma nova criatura em Cristo. Porque se nós realmente não abraçarmos esse novo evangelho, as reformas serão apenas superficiais, serão apenas de rótulo, verniz, ou sepulcro caiado por fora, mas cheio de poder do poder. Esse é o grande trabalho do Dr. Bezerra. Ou como ele mesmo dizia, ele vem pulverizar a psicosfera nossa, o nosso ambiente astral, para que, afastando o máximo possível os aborrecidos da luz, que correm sempre para a ideia do sangue, da vingança, da revolta, realizar as coisas mais extraordinárias que o Brasil precisava realizar sem derramamento de sangue. Mudança de regime, criando a cidadania,
incluindo o escravo, que era excluído, como também cidadão, e implantando uma mensagem de Jesus límpida, rediviva em espírito e verdade. Convenhamos que precisava ter mente de apóstolo. Precisava ser um imã poderosíssimo para concentrar essas energias espirituais e realizar obra a tamanho. E aí, o que acontece é que em 1869, ele vai publicar um livro chamado Como Realizar a Libertação dos Escravos Sem Causar Dano para a Nação. Essa foi um grande pensamento de Bezerra de Menezes. Repare que nós estamos falando de 69, a abolição é de 88. Como criar a libertação dos escravos sem causar dano? Dano na economia e mais o problema do dano social, porque não adianta você libertar o negro e aí, agora você está livre. E ele vai trabalhar onde? Que mão de obra, que ele não era especializado, a não ser no café, a não ser no algodão, a não ser na cana. Preparar a mão de obra especializada. No caso, investir em educação e investir, não só em educação, mas investir na educação profissionalizante, mas mais do que isso, investir nas mães, na mãe escrava, que não era acostumada à condição de família, porque o escravo não era incentivado a casar. Então, até esse sofrimento, essa angústia imensa de não se viver em família, o escravo era escravizado. Criar isso, para que se aprenda outra vez a ser mãe, a educar, dar condição para que a mãe gere e, ao gerar, dê condição a libertação do escravo, mas a libertação verdadeira, antes de tudo moral, a libertação educacional, para não haver esse disparate desequilibrado que nós temos até hoje, de uma escravidão que foi liberta, mas sem o apoio da educação, e há esse desnível educacional. Desnível educacional gera desnível salarial. E aí essa luta em glória das cotas nas faculdades, que ainda existe aqueles muito amarrados aos preconceitos, fruto das suas vinganças do passado, que gritam contra as cotas. Realmente, cota não é solução. A solução é o que o doutor Bezerra falava, que é a educação. Mas por enquanto que não se resolve o problema educacional, não temos o karma para o escravo ou não. Esse é o maior karma da nação brasileira. E por que é o maior karma da nação brasileira? Foi a última nação no cenário do mundo da libertação dos escravos. E precisava de uma força apostolar como Bezerra de Menezes para pulverizar a atmosfera, concentrar as energias espirituais, para que mesmo a trancos e barrancos ela fosse dada, para que gerasse o espírito de inclusão. Então nós temos que entender que, independente de determinadas situações serem desagradáveis, como por exemplo a cota, que é um processo diferencial, é antes de tudo também uma solução cara, diante do nosso compromisso e diante do que fizemos. E aí não adianta dizer, mas naquela época eu não era senhor de escravo. Você agora é do Brasil e pertence a uma alma coletiva. E esse karma é nosso. Pertence ao Brasil. E aí o doutor Bezerra vai escrever esse livro. Né? Mas ele vai começar a fazer algumas ações gerando mão de obra especializada. A primeira coisa que ele vai criar vai ser atuar no matadouro do Rio de Janeiro. O matadouro criando a higiene para que a carne chegue limpa, chegue mais limpa nas pessoas. Na década de 60 ele administra o matadouro, ficava aqui na Praça da Bandeira. Aliás, ele já vinha de uma família de criação e corte de gado, que era do capitão Antônio, que era do seu pai, e isso já era secular, porque os Bezerra, o próprio nome diz Bezerra, vem da criação de bezerro na cidade de Becerreia, na Espanha, na Galícia, já no século XII. Então é uma tradição secular. É por isso que não foi nada por acaso dar para ele a administração do matadouro, no exato momento que já é uma experiência da alma. Aliás, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, e ninguém está fazendo nada de diferente do que aquilo que está acostumado na vida. Mas uma outra coisa que ele cria, e aí direto, gerando mão de obra especializada, é a Companhia Arquitetônica do Rio de Janeiro, em que, em parceria com o Barão de Drummond e com outros, ele vai criar o primeiro bairro administrado do país, que é o bairro de Vila Isabel. E aí criar o bairro de Vila Isabel, ele foi o presidente dessa companhia, ele vai contratar o engenheiro Bittencourt da Silva, que foi um dos maiores nomes da engenharia na época na corte, inclusive fez lá o prédio do Banco do Brasil, ali na Presidente Vargas, onde tem o CPB, né?
como é que é o nome? O Centro Cultural Banco do Brasil, e fez outras grandes obras, como o Instituto Benjamin Constant, etc. E entre essas grandes obras, por exemplo, o portão de entrada do cemitério Santo Xavier, do cemitério São João Batista, grandes obras. Ele era conceituadíssimo, inclusive agora no dia 6 de setembro fez 100 anos esse grande engenheiro. Ele foi contratado por Bezerra de Menezes, amigo do Dr. Bezerra, foi ele que fundou a Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. O Dr. Bezerra foi sócio fundador, inclusive discursou com Bezerra de Menezes lá. Ele é amigo então desse Peterburu, o contratou para ser um engenheiro da obra. O quê? Fazer um bairro aos moldes de Paris, por isso Boulevard 28 de setembro. A rua moderna, aberta de 2 lados, com um jardim no meio, não é isso? Um jardim, e todo o bairro foi comprado pelo Barão de Drummond, que criou o jogo do bicho, né? Lá no próprio Vila Isabel. Todo o bairro é um pensamento abolicionista. Desde o nome, Vila Isabel, em homenagem à princesa, que já tinha um compromisso, como eu falei, desde 68, com a promessa para a libertação dos escravos, daí o nome do bairro, Vila Isabel. Uma outra, o Boulevard 28 de setembro, a data 28 de setembro é a data do ventre livre. A Praça Barão de Drummond, que antes se chamava Praça 7, que é a praça, antes Praça 7 de Março, que é a data da fundação do gabinete do Barão do Rio Branco, que fez a lei do ventre livre, que foi inspirada nesse trabalho de Bezerra de Menezes. E, interessantíssimo, todas as ruas transversais eram o nome de abolicionista. Inclusive, até 1912 tinha lá a rua Bezerra de Menezes, as 13 ruas principais, que desembocava na Praça 7, era uma praça onde ia reunir o comércio. E ali passava o trem. A Boulevard, eu já expliquei isso, né? Barão de Drummond, etc. Repare que o compromisso da princesa é que no dia 8 ela faz a promessa, dia 8 de dezembro de 68, dia de Nossa Senhora, e no dia 6 de novembro de 88, logo depois da abolição, ela vai à Aparecida do Norte e cumpre a promessa, e deu a coroa cravejada de diamante para Nossa Senhora e o manto azul da Nossa Senhora da Aparecida, que a Clara Nunes cantava maravilhosamente o samba de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, né? Portela entrando na avenida com o manto azul de Nossa Senhora da Aparecida. Independente dessa mistura e desse colorido, nós estamos vendo essa participação popular, o que é muito importante, a fé movimentando as coisas. O Brasil nunca se movimentou com revolução. O povo sempre se movimentou pela fé. Naquela época das discussões abolicionistas, o que mais enchia era a festa da Penha, o que mais enchia era a festa da Glória. Esse movimentar religioso era espontâneo, como depois o movimentar cultural para o samba. Criando a cidade, o espírito de carnaval, nós mesmos nos organizando, fazendo desfiles, apresentando coisas artísticas, etc, etc, sem nunca uma ingerência do governo nesse processo. Aliás, sempre quando eles se meteram, saía da ideia popular. Então esse foi um grande trabalho do Dr. Bezerra. Repare, ele materializou um bairro abolicionista, gente. Pensar nisso. E nós estamos na década de 70, a abolição vai ser em 78, e ali o rico para passar por ali. E por que o rico passava por ali? Porque ali ficava o jockey. O jockey ficava lá onde que era o jardim zoológico, ficava lá no final da Praça 7, né? O jardim zoológico ficava lá, o jockey ficava lá, depois o jockey passou para o Maracanã. Ele saiu do Maracanã para ser destruído para fazer o estádio em 1950. Então o rico passava por ali, ia onde? Ia de bonde puxado por cavalo, por animais, por jumentos, né? E Dr. Bezerra era o presidente da maior empresa de transporte público do país, que era a Carril de São Cristóvão. E que gerava um emprego maravilhoso, porque eram 2.000 animais, 150 bondes e 600 empregados. Empregados que agora estavam saindo dos cafezais e estavam saindo da plantação de açúcar e já estavam aprendendo a trabalhar com dormente, com os animais, com o transporte, diversificando a mão de obra. Isso foi realmente algo assim extraordinário. Mas o que eu queria aqui falar para vocês é que o Dr. Bezerra ainda tinha outras empresas muito interessantes. Por exemplo,
ele ganhou a concessão por 50 anos para o Porto de Macaé, que é o quinto do país. E com esse porto, ele poderia transportar as mercadorias do Rio para Macaé, e depois de Macaé para Campos é pela linha de ferro. E aí ele ia criar a linha de ferro Macaé e Campos. Essa era a empresa dele. Uma outra empresa era a Estrada de Ferro Santo Antônio de Pádua, que levava também as mercadorias para Minas Gerais e Espírito Santo. Uma outra empresa do Dr. Bezerra de Menezes era a Companhia de Seguro, a Companhia Imperial de Seguro Mútuo contra Fogo. Ele tinha uma seguradora, vendia seguro contra fogo. Aliás, em 1975, tinha 5.900 contratos. E a propaganda dizia assim: queimou, pagou. E isso era uma experiência, porque se vocês pegarem o meu livro 13º Apóstolo, ele, como Matias, a sua casa de benefícios dele foi incendiada. Depois, como Quinto Celso, ele foi incendiado e a casa de benefícios de Quinto Varros foi destruída lá em Lyon. Depois, como irmão Parmeiros, ele morre pelo fogo e a sua casa dos benefícios na Itália também é destruída pelo fogo, né? Depois, na noite de São Bartolomeu, o Carlos I de Bettencourt de La Chapelle, como está no livro Voragem do Pecado da Dona Ivone do Amaral Pereira, tem a sua casa, a sua fazenda voltada para a mensagem luterana do Evangelho na forma luterana, e num trabalho de caridade, ele médico, também destruído pelo fogo e ele degolado ali. Então já escolaram nessa coisa do fogo, evidentemente, quando ele veio com o Dr. Bezerra, já queria logo uma empresa, conta seguro, dizendo assim: se essa turma me pegar, eu já estou já preparado, né? Muito bem. Mas então, havia necessidade do envolvimento direto com a abolição. A abolição ia afetar várias outras coisas. Por exemplo, ela ia afetar direto a República, tanto que a República surge naturalmente um ano depois. Seria insustentável se viver com a libertação do escravo sem realizar o problema da mão de obra livre. O problema do escravo é que agora livre não iria mais dizer nas fazendas, porque ele tinha lá o ódio com relação àquele senhor que o maltratava, e o caminho natural ia para as cidades, né? E chegando na cidade, como ter mão de obra para essa gente se ela não era especializada? Então era necessário investir na capital, reformular a capital, acabar os guetos. Como é que era o nome daquelas casinhas assim, que todo mundo morava junto? Cortiço. Acabar com os cortiços, com as epidemias. Aí vocês vão ver que logo na virada do século veio o trabalho de Pereira Passos, que vai fazer a urbanização da cidade do Rio de Janeiro, etc. Vai ter aquela polêmica de acabar com o Morro do Castelo, aonde que era ali o Teatro Municipal, naquela altura ali do Museu de Arte Moderna, e ali fazer uma destruição do morro para que a cidade pudesse ser arejada, criar espaços, ruas mais modernas, etc. Preparar o investimento que teve para 1922, para as comemorações dos 100 anos da independência, quando o Rio de Janeiro recebeu 3 milhões de visitantes no espaço de um ano, talvez o maior evento de movimento turístico que o Rio já teve. Então, o Rio tinha de esperar a modernidade. E a libertação dos escravos era o caminho natural para tudo isso. Inclusive, era a materialização clara daquilo que ele escrevia na imprensa do tal espiritismo evangélico. A libertação dos escravos era a materialização clara que todos são incluídos e todos são filhos de Deus. Todos são filhos do alto, todos são deuses, como você falou aqui na sua prece. Não é? Como está lá no Salmo de Asaf, no capítulo 82, versículo 6. Sois deuses e filhos do Altíssimo. E Jesus repete em João, capítulo 10, versículo 35. E as Escrituras não podem falhar. É verdadeiro isso. Então, dada essa necessidade de se implantar de forma visível o espírito de caridade, nada melhor do que a libertação dos escravos, para sinalizar, para se materializar essa ideia. Então, o que acontece é algo muito interessante. O Dr. Bezerra tinha uma filha, Ernestina Bezerra de Menezes. Aliás, eu quero dizer, no primeiro casamento dele, com a Mariquinhas, ela tinha 14 anos, o Dr. Bezerra 27, era comum naquela época. Então ele teve 2 filhos com a Mariquinhas, o Adolfo e o Antônio.
Adolfo, em homenagem a ele, né? Antônio, em homenagem ao pai e o avô. Chamava Antônio em homenagem a Santo Antônio, que é um santo muito querido no Nordeste. Aliás, nos estudos genealógicos, nós vemos Bezerra ligado também à genealogia de Santo Antônio, mas isso é para uma outra história. Bom, a Mariquinha desencarna com 19 anos e deixa os 2 filhos. Ele então vai casar com a sua Dodoca, que era minha irmã da Mariquinha. Vai casar com a minha irmã. E vai ser um amor maravilhoso dele com a Dodoca. Eles vão viver 35 anos, ela vai ser militante espírita, desencarna espírita, desencarna, como falam os jornais da época, falando de Jesus e Bezerra, 9 anos depois do Dr. Bezerra, 1909. Né? E nesses 35 anos de casado, uma manifestação carinhosíssima de amor, de compromisso com o espiritismo, eles vão ter muitos filhos. Para vocês terem uma ideia, em 66 nasce o 3º filho de Bezerra e o primeiro desse casamento, é a Maria Cândida. Em 67 nasce a Ernestina. Em 70 nasce a Carolina. Em 73 o Otávio, que tinha um apelido de Barão. Chegando. Continua um pouco. Em 80 nasce a Cristiana. Em 81 o José Rodrigues. Em 84 nasce o Francisco da Cruz. Em 86 nasce a Ildinha. Aliás, no mesmo dia que ele fez aquela palestra famosa para 2.000 pessoas, por isso que a palestra não foi no dia 16, foi no dia 17, porque no dia 16 a Ildinha nasceu. Aí foi adiada a palestra. Né? Por isso que quando a imprensa espírita fala no dia 16, porque a propaganda foi no dia 16. Quando a gente vai para a imprensa leiga, como o Jornal do País, aí você vai no jornal do dia 18 e fala assim, ontem na palestra, então ontem foi no dia 17. Por que ela foi adiada do 16 para o 17? Porque nasceu a Ildinha. Mas então, ele tinha de dar o seu compromisso de pai e de médico, né? Justamente as crianças nasciam em casa. Em 91 nasce a Maria da Conceição. E em 95, com 61 anos, Etacaba nordestino. Com 61 nasce a Consuelo. Então ele tem 2 filhos com a primeira, 10 filhos com a segunda, fora os adotivos. Antonita, Angelina, fora os que vinham do Nordeste, que eram os parentes que moravam na casa dele. Morava. Eu morava lá. E aí então ele tinha que ter essas empresas todas. Evidentemente que o governo percebeu Bezerra direto. O governo imperial, por ele ter tendências liberais. O governo mesmo do Partido Conservador Liberal, que imperou por 10 anos, perseguia diretamente Bezerra de Menezes. E o que era mais triste, até os do Partido Liberal perseguiam o Bezerra, porque ele não fazia conchavo. E como o povo sempre votou nele, para vereador várias vezes, para deputados várias vezes, e quando dependeu dos políticos, para ele ir para a lista tríplice para senador, aí os políticos tiravam o nome dele. Por que não queriam ele? Porque tinha um de engolir quando o povo colocava lá. Mas não queriam ele ou perseguiam porque ele não fazia conchavo. E então não investiu nos negócios, não investiu nos negócios, como fazer? Repare o caso de Macaé. E aqui nós temos alguns companheiros da Petrobras, aqui no Weimar, o nosso Ademir ali, vão lembrar disso muito bem. E se ele tinha a estrada de Campos Macaé-Campos, a estrada de ferro Macaé-Campos, um porto para ser administrado por 50 anos por concessão, e que o que dá dinheiro é transporte de mercadoria, não transporte público, o governo simplesmente deixou de investir em Campos, em Macaé. Por exemplo, Macaé ficou morto, Macaé só aparece no cenário em 50 para a Petrobras, certo? E aí é uma forma de eu te tomar as coisas, destruir a tua empresa, é só não investir no lugar. E assim vários outros negócios do Bezerra, a perseguição foi direta. E ele, como sendo sincero, ele cumpriu os seus compromissos, entregava, perdia dinheiro, entregava as empresas e foi vivendo a única coisa que ele tinha condição, que era da medicina. E a medicina, como ele fazia? O pobre não pagava, e o rico pagava o que quisesse. E quando você fala para o rico pagar o que quiser, eles nunca pagam isso. E o que acontece é que ele, então, vivia no consultório. E a renda para sustentar essa galera, pode chamar de galera, esses filhos todos fora, a renda para sustentar essa turma era o consultório.
Agora vocês vão entender que o dinheiro que vinha era direitinho no consultório. Agora, quando em janeiro de 1900 ele teve uma congestão cerebral, ele não podia ir ao consultório. Da onde que entrava o dinheiro? Por isso que ficou pobre. Mas pobre mesmo, foi nesse período dos 4 meses até morrer, de janeiro a abril, quando ele desencarna. Até a casa que na 24 de maio, no número 93, perderam tudo. Tá certo? E aí a famosa comissão que aconteceu depois da desencarnação do Dr. Bezerra. Aliás, ele fala nisso no dia 12, o corpo baixou a sepultura no dia 12. Ele desencarna dia 11, no dia 12 o corpo baixou a sepultura. No dia 12 mesmo ele dá a reunião, dá a manifestação no grupo Ismael, que é a reunião mediúnica que ele frequentava, e ele diz: fala para os meus familiares, disse para eles estudarem o Evangelho, está lá no Evangelho, é segredo de Jesus, só coisa que o bom Jesus sabe. Eu falei para eles estudarem o Evangelho. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Se não falta nada para as aves por lírio, por que vou faltar para os filhos de Maria? Ele falou isso no dia 12. No dia 16 foi fundada a comissão, dirigida por Contino Bocaiúva, o único civil que, juntamente com Deodoro, proclamou a independência. Quintino Bocaiúva, líder político, líder do Partido Republicano. Quintino Bocaiúva, diretor e editorialista do jornal O País, o mais lido da América do Sul. Quintino Bocaiúva, futuro governador do Rio de Janeiro. Ele funda uma comissão para cuidar do patrimônio da família do Dr. Bezerra de Menezes. Até o padre que batizou essa criançada toda, que casou Bezerra por 2 vezes, o padre Escobar, daí a rua Escobar, em São Cristóvão, foi dentro da Federação Espírita Brasileira levar dinheiro para a família. Mostrando que não havia nenhum preconceito no diabo. E aí ele falou: mas por que batizar essa turma toda e tal? Antigamente tinha de ser via registro religioso e não civil. O registro civil só vai surgir com a Revolução, ou melhor, com a República a partir da Constituição em 91. Tudo bem? Então por isso que a turma toda teve que ser batizada, e os casamentos, porque era um registro normal. E o padre Escobar era assim com o doutor Bezerra, era muito amigo, inclusive foi candidato político com Bezerra. As eleições eram dentro da igreja de São Cristóvão, no reduto do próprio padre. O doutor Bezerra ganhou por 2 votos. Não é fácil. Mas o padre continuou muito amigo dele, mas tão amigo quando o padre desencarnou 2 anos depois, em 1902. Em 1935 estava lá dando comunicação através de Chico Xavier ao padre Escobar, como está registrada no Globo do dia 3 de junho de 1935, a comunicação do padre Escobar. É interessantíssimo porque ele vai simplesmente dar comunicação para o marido que estava desesperado porque a esposa vinha desencarnar. E ele está falando sobre o atendimento da mulher no plano espiritual. Olha, essa tarefa em Chico Xavier é dirigida pelo Dr. Bezerra de Menezes. Chico Xavier tinha 3 tarefas. A primeira era do livro, quem dirigia, Emmanuel, os 400 livros. A outra era da homeopatia, quem dirigia, Bezerra de Menezes. E a outra, a comunicação dos espíritos sofredores para as mães, pais e parentes sofredores. Quem dirigia, Bezerra de Menezes. Logo, o padre Escobar, no plano espiritual, continua no próprio serviço junto com o seu amigo Bezerra de Menezes, na própria equipe de Bezerra de Menezes. Muito bem, então a libertação dos escravos era essa materialização, e Ernestina vai casar a essa segunda filha de Dr. Bezerra, a quarta filha do quarto filho do Dr. Bezerra, a segunda mulher, filha da Dodoca, a segunda esposa. Aliás, uma vez numa fofoca, espírita também, porque aqui o católico tem a fofoca só do lado de cá. O espírita tem do lado de cá e do lado de lá. Então, uma vez me perguntaram na palestra, né? Se ele teve as 2 mulheres, qual das 2 ele gostava mais, a Mariquinha ou a Dodoca? E se eu disser para você que foi um homem que perguntou? Você vê, o homem é mais fofoqueiro. Depois ele disse que foi a mulher que catucou ele na palestra. Mas aí ele perguntou, por que ele amava mais? Aí vem a intuição, né? Ele amava mais a sogra, porque se ele mudou de mulher, ele não mudou de sogra. Esse é realmente um apóstolo, né? Mas voltando, quando a Ernestina estava para casar, e ela vai casar com o senhor João Mendes. Quem é o João Mendes? Filho do senhor Odorico Mendes. Quem é o Odorico Mendes? Um maranhense, simplesmente formado em Coimbra, que foi escolhido pela língua portuguesa lá em Portugal
para traduzir os clássicos ingleses, os clássicos gregos. As primeiras traduções dos clássicos gregos em língua portuguesa, quem fez foi o pai do Sr. João Mendes. Então nós estamos diante de uma família de intelectual. A igreja enchia na casa com ele. Aonde? Na igrejinha de São Cristóvão, porque tudo se passava nessa igrejinha, né? Lá com o padre Luiz Escobar. E o padrinho, nós vamos ter Bezerra, João Maia Lacerda. João Maia Lacerda foi vice-presidente da FEB, depois da desencarnação do Dr. Bezerra, era sobrinho dele. Foi o que fez as pesquisas com o Dr. Bezerra para ele entrar para o espiritismo. O médico João Gonçalves do Nascimento, quando Bezerra sofria de dispepsia e fez o seu tratamento com homeopatia. João Maia Lacerda, abolicionista e engenheiro intelectual, juntamente com Luiz Pedro Drago. Mas eu estou destacando aqui o Luiz Pedro Drago. Bezerra, muito bem, o Maia Lacerda, mas esses já são notórios espíritos. Apesar do Maia Lacerda não ser assim tão conhecido, mas foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Tem a Rua Maia Lacerda no Estácio, inclusive o Centro Espírita Bezerra de Menezes, na Rua Maia Lacerda 175. E ali fica a Rua Maia Lacerda porque ele morava naquela região ali. Mas o que me importa é que um das testemunhas no casamento é o professor Luiz Pedro Drago, e que é espírita. Luiz Pedro Drago foi no velório de Dr. Bezerra de Menezes. Mais que isso, ele era da comissão. Ele foi o tesoureiro da tal comissão para ajudar o patrimônio, para cuidar da família de Bezerra de Menezes. Ele foi o tesoureiro, que inclusive deu a casa aqui no bairro de Sampaio, na rua Alzira Valdetaro 27, para a família. Essa comissão angariando dinheiro, listas, com recursos de campanhas, de shows beneficentes, inclusive shows líricos, né? Como aqui no Clube de São Cristóvão, etc. Quando a sociedade, as damas, as mulheres nobres se reuniram para ajudar a família do Dr. Bezerra. As listas eram mais de 70 que corriam pelo Rio de Janeiro para ajudar a família e não faltou nada realmente para a família. Luiz Pedro Drago foi o tesoureiro dessa comissão. Então, ele, além de espírito, além de ir no velório do Dr. Bezerra, além de dirigir ou de cuidar da tesouraria dessa comissão, além de ter uma lista também para ajudar a família, ele era professor de matemática no Colégio Pedro II. E qual a importância dele aí, nesta festa que foi o casamento da Ernestina? Uma festa espiritual na presença desses abolicionistas, Bezerra, Maia Lacerda, ele e o padre Pedro Drago e o padre Escobar. Verdadeira festa abolicionista. Qual é a importância? Luiz Pedro Drago foi aquele que foi escolhido pela nação brasileira, pela sociedade, para levar a pena em ouro, cravejadas em diamante, para que a princesa assinasse a lei áurea. Ele, para entregar a pena para a princesa assinar, ele leva um discurso. E esse discurso inspirado, juntamente com o apoio de Bezerra de Menezes, é tão extraordinário e fala de algo tão maravilhoso. Foi ele, nesse discurso, que ela é apresentada a princesa como a redentora do Brasil. Esse discurso foi blasonado numa placa de prata e se encontra no Museu da Glória, no Museu do Roteiro da Glória. E a pena em que ele leva, numa campanha que recolheu-se dinheiro do comércio, dinheiro de industriais, de políticos, inclusive de ex-escravos do Quilombo do Leblon, que juntaram dinheiro para confeccionar essa pena. A princesa já tinha mandado fazer uma pena para a assinatura da Lei Áurea, em ouro. Esta pena se encontra no Museu Histórico Nacional. Mas quando chegou essa, vinda pela comunidade, entregue pela mão do espírita Pedro Drago, com todo o significado da participação popular, ela não usa a que ela mandou fazer e usa essa. E é esta que ela manda fazer, hoje se encontra no Museu Imperial de Petrópolis. Foi algo realmente surpreendente a participação, então, do espírita, e entre eles, podemos dizer, essa tríade abolicionista. Um presidente da FEB Bezerra, um vice-presidente da FEB Maia Lacerda e o espírita Pedro Drago na concretização do ideal abolicionista. Aí a pena, em ouro de 18 quilates, carregada de 27 diamantes, foi criado pela subscrição popular, está no Museu de Teresópolis. Bom, o que ela significa? O documento histórico que inaugura o Brasil tal como conhecemos hoje. Diz o professor Eduardo Silva, pesquisador da Fundação Casa Rui Barbosa e autor de vários livros sobre a abolição da escravatura. Nem
caravela de Pedro Alves Cabral, caso tivesse sido conservada, teria tamanha importância. A pena representa o início de um sonho de cidadania e de igualdade. Ela fala de um Brasil que passou a incorporar as massas excluídas. Se a caravela é o berço da nação brasileira, a pena que assinou a Lei Áurea é a Carta da Maioridade, onde que o Brasil disse para a comunidade internacional: nós não excluímos. Ele então começa assim o seu discurso. E trabalharam junto, Bezerra, ele e Maia Lacerda, e entrega a pena para a princesa, que na mesma hora assina a Lei Áurea. Senhora, 13 de maio de 1888. A Vossa Alteza Imperial manda meu povo agradecido impetrar a graça de aceitar esta pena como glorioso instrumento histórico e troféu inteiramente popular, o qual deve assinar a Lei 3.353, de 13 de maio de 1888, que elimina o nome escravo da nação brasileira. E com ela, senhora, algumas palavras que devem recordar sempre a mais brilhante data que será inscrita entre os acontecimentos de maior vulto da vida pública, política, social e moral de um povo na história da pátria. O mais humilde dos súditos de Vossa Alteza Imperial espera ser fiel intérprete dos sentimentos generosos do coração da pátria, porque suas palavras exprimirão ainda os últimos lampejos das vozes dos cativos e oprimidos neste momento faustoso da proclamação da Lei Redentora. Senhora, quando rebentou a aurora do dia 7 de setembro de 1822, data da independência, trazendo os signos indeléveis das palavras independência ou morte, afigurou-se-nos ficar gravado na pátria história do mais proeminente acontecimento das conquistas de um povo altivo nos grandiosos cometimentos da vida da nação. Quando, porém, pelo telescópio frio da história estudamos refletidamente os fatos que constituem a vida deste império e reconhecemos que, por quase um século, sob a vossa responsabilidade imediata, mantivemos acrilhada ao poste nefando da escravidão uma raça condenada ao desespero por todas as condições de desigualdade, que o cérebro humano pudesse cogitar e aplicar, não era de acreditar que fôssemos um povo livre, por consequência, um povo independente, porque ainda se achavam conquiscadas as públicas liberdades. Enquanto, senhora, o Brasil considerasse o homem como objeto explorativo do homem, ou como vil instrumento de sua mais torpe especulação, seria-lhes todos os mananciais preciosos, quer divinos, quer humanos, para assentar os melhores fundamentos da sua independência, que deveria descansar nas mais eficazes leis, que pudesse garantir a todos os seus direitos, como prescrever também a todos os seus deveres, sem exceções vocatórias, humilhantes e condenáveis. Hoje, porém, que o Brasil considera o homem unicamente como união, como irmão do homem. Hoje que o Brasil conhece a sua pujança pela homogeneidade de sua massa. Hoje que a nação reconhece o homem vinculado ao homem pelos mais estreitos laços de liberdade. Hoje, finalmente, que a nação contempla em jubiloso êxtase a justa igualdade dos direitos e deveres dos seus filhos pela grandiosa e imortal obra de recessão, é hoje também que terá o Brasil completado a sua independência. Porquanto, senhora, devemos considerar o dia 13 de maio como verdadeiro dia da festa nacional. Esse momento histórico para cuja realização tomaram incansável parte os augustos proeminentes da Vossa Alteza Imperial. Foi tarefa que recordará sempre com saudade e viva admiração da pátria os nomes de José Bonifácio, Eusébio Queiroz Coitinho, Matoso da Câmara, lei de 1850, de 4 de setembro, Visconde do Rio Branco, lei de 28 de setembro de 1871, e finalmente João Alfredo Correia de Oliveira, uma das ruas do bairro de Vila Isabel, lei de 13 de maio de 1888. E vós, senhora, a quem a pátria deve o maior cometimento, porque foi ele firmado não só por um princípio altamente religioso, mas ainda eminentemente humanitário, consentireis que o vosso povo vos proclame
Dona Isabel, a Redentora. Assim, Senhora, vivereis na história com esta coroa radiante das flores da redenção, transpondo desde agora o vestíbulo da glória que vos conduzirá ao templo da imortalidade. O orador, Luiz Pedro Drago, professor do Colégio Pedro II, representante da comunidade brasileira. E assim, no dia 6 de novembro de 1888, a princesa Isabel, que reencarnou para isso, cumpre a sua promessa e ora diante de Maria de Nazaré, diante da Senhora da Conceição, diante da Senhora Aparecida, uma santa eminente brasileira, preta, e que aparece nas terras do Brasil. Isso é significativo, porque nesse exato momento ela cumpre a sua missão de redentora, inscrevendo o seu nome na imortalidade, como nos fala Pedro Drago, inspirado em Bezerra de Menezes, materializa-se no coração da mulher, que é a princesa Isabel, pelo coração da mãe universal da cristandade, que é Maria, os ideais da inclusão de todos na pátria brasileira, sem distinção de cor, e por Bezerra de Menezes, com o espiritismo redivivo, sem distinção de credos, e pelas leis da República, sem distinção de ideais políticos, porque somos todos, independente dos coloridos, cidadãos. Assim, a pátria marcada pelo Espírito de Maria, a rainha, a padroeira, a governadora dos nossos destinos, inspira Bezerra de Menezes em toda a sua vida, inclusive na sua desencarnação, inclusive em 1950, quando completava 100 anos de sua desencarnação, que ele intercede a Maria para continuar cuidando dos destinos da nação brasileira. Mas mais que isso, é interessante que precisamente no dia de Nossa Senhora da Abadia, quase 100 anos depois da desencarnação de Dr. Bezerra de Menezes, Nossa Senhora da Abadia, a padroeira da cidade de Uberaba, o médium Chico Xavier vê a mãe de Jesus. E diante da mãe de Jesus ele estremece. Diante da mãe de Jesus ele não consegue pôr o lápis e escrever com segurança. Diante da mãe de Jesus ele não consegue, dada a imensa emoção, traduzir em palavras aquilo que era a vontade do alto. Eis que Bezerra de Menezes, 100 anos mais ou menos depois da sua desencarnação, se aproxima, se cerca do médium, diante das bênçãos de ver a mãe de Jesus, escreve a oração que sintetiza a bênção de Maria para a nossa pátria e a inclusão de todos, sem distinção, no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Diz Bezerra pelo lápis de Chico Xavier: Ave Maria, mãe de Jesus, cheia de graça, bendita seja entre as mulheres, bendito seja o fruto divino do vosso divino ventre, que nos trouxe Jesus. Assim seja com Jesus e por Jesus. Bezerra de Menezes, 3 de outubro de 1998. Muita paz, me incluo nas orações de vocês, fico com Deus.